Bom, então hoje nós vamos falar sobre taxas de variação, tá? A taxa de variação é o primeiro caminho para o cálculo das derivadas, tá? Derivadas vai ser o nosso próximo conteúdo. Então, hoje nós vamos dar uma introduzida na ideia de derivadas fazendo um cálculo de taxas de variação. Bom, o nosso objetivo vai ser calcular a taxa de variação média de uma função, tá? A variação média de uma função e compreender o que significa essa variação em uma função, ok? Então, eu vou colocar vocês aqui na tela, que é melhor, que aí eu vou fazendo, riscando, que eu gosto mais. Vai ficar mais fácil para todo mundo. Aí, agora vocês têm a minha tela. Bom, vamos lá então. Bom, então na aula de hoje nós vamos falar sobre taxa de variação, que é uma introdução ao estudo das derivadas, tá? Basicamente. Bom, nosso objetivo vai ser calcular a média de variação média de uma função e o significado dessa variação. O que é uma taxa média de variação? Então, a taxa de média de variação é a medida de quanto a função mudou por unidade, que é aquilo que ele estava falando no começo lá, o quanto a função mudou por unidade em um determinado intervalo. Então, só para ter uma ideia, vamos pensar na função custo, tá? Imagine que tem uma função custo de algum produto que seja definida por isso daqui, tá? 3x mais 20. E suponha que eu tenho uma quantidade variando entre 100 e 120, tá? Então, o custo para 100, entre 100 e 120 unidades, por exemplo. Nós vamos encontrar uma maneira de estudar qual vai ser a variação por unidade a partir de 100 unidades. Então, se a quantidade aumentar uma unidade a partir de 100, qual vai ser a variação no custo? Então, essa é a ideia da taxa de variação. É o aumento de uma unidade a partir de um valor conhecido, tá? Como que eu faço para calcular a taxa média de variação, ou a taxa de variação média? Imagine que eu tenho uma função qualquer, uma função f qualquer, tá? Aqui eu coloquei uma parábola, mas podia ser qualquer coisa, tá? Uma função f em um intervalo entre x0 e x1, tá? Então, aqui ficou separado em duas linhas, mas é isso aqui, ó. x0 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a x1. Quer dizer que eu tenho ali um intervalo entre x0 e x1, tá? Esse pedacinho aqui, entre os dois. Bom, nesse intervalo entre x0 e x1, ok? Vai haver também uma variação no intervalo entre as imagens dessa função. Então, ó, nesse intervalo aqui que vai de x0 até x1, nesse intervalo aqui, o que acontece? No x igual a x0, que é aqui, deixa eu pegar outra cor para não ficar igual ali. Aqui, não, é azul. Bom, no x igual a x0, que é aqui, nós temos um correspondente y0, que é aqui, certo? No x igual a x1, que é aqui, eu tenho um correspondente y1, que está aqui. Como que eu faço para encontrar o y correspondente ao x0? A partir do momento que eu tenho a expressão da função, suponha que isso aqui seja x² mais 5, por exemplo, tá? Se eu tenho lá a função f de x igual a x² mais 5, se eu tenho um determinado x, aqui pode ser menos 2, por exemplo, se x for igual a menos 2, o resultado menos 2² mais 5 vai ficar 9, vai ser o y0 correspondente a esse x0. Então, esse daqui é o x0, esse daqui é o y0 correspondente, tá? Então, como que eu encontro? O y correspondente, basta substituir o x na função. Então, para esse valor de x, x0 aqui, eu tenho um correspondente y0 aqui. Para este valor de x igual a x1 aqui, eu tenho um correspondente y1 aqui, certo? Dito isso, nós vamos ver a variação. Esse delta aqui significa variação, tá? Delta x vai ser o tamanho do espaço aqui entre
x0 e x1. Como que eu faço para descobrir o tamanho desse espaço? Eu vou fazer a diferença, certo? O tamanho do espaço entre x0 e x1 é a diferença entre x0 e x1. Então, o delta x que aparece aqui é a diferença entre x0 e x1. Deixa eu limpar um pouco. É a diferença entre x0 e x1, ok? E o delta y que aparece aqui é a diferença entre y0 e y1. É esse pedaço aqui, tá? Então, delta y é o quê? É uma variação entre y0 e y1 aqui no eixo y, que corresponde a uma variação entre x0 e x1 aqui no eixo x, tá? Então, quando eu vario x saindo daqui, pode falar. Eu poderia dizer que a taxa de variação ela seria a tangente do ângulo formado entre o eixo y e o eixo x, não nada a ver. Inclinação da reta tangente. Sim, tangente de alfa, exatamente. Na verdade, é a derivada, né? Aqui não é bem a derivada porque não é a tangente, ela vai ser a secante, tá? Porque se eu pensar assim, ó, ela é uma reta que passa entre A e B, então ela não é tangente, né? A tangente, ela passa encostando num ponto só. Essa aqui tá passando em dois. Então, ela não é tangente ainda, ela é secante nesse momento, mas ela vai ser tangente num futuro não muito distante. Então, por enquanto... Mas, oi, pode falar. No caso, se fosse uma reta, seria isso. É aqui, nesse momento, com essa aqui, ela é uma reta secante ao gráfico. Qual que é a diferença? Então, aqui eu tenho um gráfico, tá? Um gráfico qualquer. Isso aqui é uma reta secante, porque ela corta em 2 pontos. Aqui e aqui. A partir do momento que essa reta secante virar tangente, ela vai passar em um ponto só. Ela vai passar só em um lugarzinho do gráfico. No caso, ela passa e encosta em um lugar só. Vai encostar só nesse pontinho aqui, digamos aqui. Ficou canetinho. Está só encostando nesse pontinho aqui. Aí ela é uma reta tangente, tá? Mas ela é a tangente do gráfico, do que você comentou, ela é a tangente do gráfico se você analisar o ângulo que ela forma aqui. Aí ela é tangente. Entendeu? Mas por enquanto não vamos nos preocupar com tangente ou não tangente, tá? Vamos nos preocupar só com o que acontece aqui no gráfico. Um certo x, variando de x0 até x1 aqui, esse intervalo corresponde a um intervalo no eixo y. O tamanho desse intervalo é chamado de ΔX. O tamanho deste intervalo é chamado de ΔY. E a taxa de variação média é o quê? Vai ser o ΔY divididos por ΔX, ou seja, a variação no eixo y dividido pela variação no eixo x. Isso é a taxa de variação média. Vamos dar uma olhada num exemplo aqui, sem expressão, só para ver como que fica. Então, eu quero saber o quê? Qual é a taxa de variação média dessa função aqui, dessa função bonitona, que não tem expressão, por enquanto, para a gente, tá? Eu quero saber a taxa de variação dessa função aqui no intervalo de 0 a 9, ou seja, daqui até aqui, tá? De 0 até 9. É nesse intervalo aqui, ó. Daqui até aqui. De 0 a 9, o ΔX, que é a variação no eixo x, é esse espaço todo aqui, ó. ΔX é esse espaço aqui, tá? É a variação, aquele cantinho ali não. Esse pedacinho aqui não, tá? É só até ali. É a variação no eixo x, que vai de 0 até 9. Essa variação no eixo x corresponde a uma variação no eixo y. Como que eu encontro essa variação? Olha só. Quando x vale 0, a imagem do 0 aqui no eixo y é menos 7, ok? E quando x vale 9, a imagem do 9 aqui no eixo y, vou sair do 9 e vou até o eixo, é 3, ok? Então, eu tenho o seguinte, para colocar nessa fórmula aqui, a gente vai pensar assim, ó, esse primeiro ponto aqui em questão, a coordenada x dele, o x0 dele, é 0.
E a coordenada y dele, o y0, é menos 7, ok? A coordenada x é 0, sai de 0 e vai até menos 7. A coordenada y é menos 7. Já esse ponto aqui, nosso segundo ponto, a coordenada x dele, que eu vou chamar de x1, é 9. E a coordenada y dele, que eu vou chamar de y1, é 3, ok? Então, o x está variando de 0 a 9, aqui. Enquanto isso, o y está variando de menos 7 até 3, ok? Uma variação de 9 unidades aqui no eixo x, ΔX igual a 9 unidades, corresponde a uma variação aqui de 10 unidades no eixo y, tá? Então, essa variação de 9 unidades no eixo x corresponde a uma variação de 10 unidades no eixo y. Ah, mas eu preciso saber que é 9, que é 10, eu preciso fazer o gráfico? Às vezes, não precisa. A gente só precisa pegar os dados e colocar na equação, tá? O que eu sei aqui? A equação que me permite calcular a taxa de variação média é essa daqui. Isso aqui é uma fórmula. A gente vai usar sempre a mesma fórmula, tá? y1 menos y0 é igual a x1 menos x0. Então, vamos pegar os pontos. O primeiro ponto é esse aqui embaixo. A coordenada x0 dele é 0 e a coordenada y0 é menos 7. O outro ponto é esse daqui. A coordenada x1 dele é 9 e a coordenada y1 dele é menos 3. Então, eu vou colocar aqui na fórmula. y1. y1 é esse cara aqui, ó. y1 vale 3. Tá aqui. x1, aliás, y0. y0 é esse cara aqui, a coordenada dele vale menos 7. Então, ficou 3 menos y0, que é menos 7. Sobre, que é da fórmula, a coordenada x1. x1 é essa daqui, ó. Vale 9. Menos x0, que é essa daqui de baixo, vale 7. Perdão, 0. Então, vai ficar 9 menos 0, ok? y1 menos y0 sobre x1 menos x0. y1 é 3, y0 menos 7. Aqui, ó. y1 é 3, y0 menos 7. x1 é 9, x0 é 0. 9 até 0. 3, aqui menos com menos vai ficar mais, né? 3 mais 7 fica 10. 9 menos 0 fica 9. 10 nonos. 10 divididos por 9 dá aproximadamente 1,11. Tá? O que esse 1,11 significa? Então, vamos lá. O que quer dizer essa taxa de variação média? O x variou de 0 até 9. E a taxa de variação média encontrada foi de 1,1. O que significa? Isso significa que se o x aumentar uma unidade a partir do zero, no intervalo, claro, no intervalo de 0 a 9 considerado, nesse intervalo de 0 a 10 considerado, o y vai aumentar em média 1,11 unidades. Então, para aumentos de uma unidade no intervalo de 0 a 9, teremos um aumento de 1,11 unidades na função. Essa é a ideia da taxa de variação. Então, a gente consegue observar aqui que acontece o quê? Se eu aumentar o x de 0 para 1, então agora, deixa eu apagar esse monte de coisa aqui. Se eu aumentar o x de 0 para 1, aqui, ó, de 0 para 1, eu vou ter uma imagem y igual a menos 5, tá? Qual que foi a diferença da imagem quando x era 0 e quando x era 1? A imagem quando x era 0, ou o y, a função, quando x era 0, era menos 7, tá? Quando eu aumentei esse valor para 1, ou seja, eu tive um aumento de uma unidade, aqui aumentou para menos 5. Ora, professor, mas aumentou 2. Não diz que é 1,11? É porque isso é em média, tá? Em média. Então, não é exatamente o valor certíssimo quando eu aumento uma unidade. É em média no intervalo. Então, ele vai pegar todo esse pedaço aqui, de 9 unidades de aumento, todo esse pedaço aqui, de 3 unidades de aumento, e vai fazer a média entre os dois. Essa média é chamada de taxa média de variação, ou taxa de variação média. Certo? Alguma dúvida até aqui?
Não? Tá, vamos para frente, então. Bom, vamos dar uma olhada nessa daqui. Admita as funções a seguir e obtenha a média, a variação média de cada uma delas nos intervalos de abscissa entre abscissa, são os x0 e o x1, são a coordenada x de cada função, certo? Então, neste intervalo entre x0 e x1, vamos obter as taxas de variação média de cada uma delas. Então, deixa eu pegar aqui uma outra. Vamos fazer aqui para não ficar riscando tudo. Então, a nossa função é f de x igual a 7. A nossa função é f de x, estou aqui na letra A. A nossa função é f de x igual a 7, tá? Eu quero saber qual é a taxa de variação média dessa função para um intervalo que vai de 2 a 5, tá? Então, x0 é igual a 2, x1 é igual a 5. Não pedi o exercício, mas vamos fazer um gráfico aqui só para entender o que acontece, tá? Como que é essa f de x igual a 7? Essa função f de x igual a 7 é uma função constante. É uma função constante, tá? F de x igual a 7 é uma função constante. Como que era mesmo a função constante? A função constante é aquela que a gente tem um gráfico, uma reta, paralela ao eixo x, tá? Então, ela vai fazer assim, ó. Outra cor aqui. Ela vai fazer assim, ó. Ela vai ficar paralela ao eixo x, tá? Passando por qual valor? Passando pelo 7. Então, aqui no 7, ela é paralela ao eixo x, ok? Essa é a função constante. X e aqui y. Pode falar. Você sabe que é uma função constante? A gente já teve aula de função constante, tá? A função constante tem a forma f de x igual a k, tá? Qualquer função que tenha essa forma, com k sendo um número real, ela vai ser uma função constante, tá? E toda função constante tem o gráfico dessa forma. Ela é ou uma reta paralela ao eixo x, ou é uma reta paralela ao eixo x positivo, ou ela é negativa, no caso aqui embaixo. Sempre dessa maneira. Eu acho que eu tenho vídeo sobre função constante lá no AVA. Dá uma olhadinha na aula de função constante. Eu gravei sobre isso. Pode voltar lá e dar uma olhadinha. Pode falar? Não é essa a verdade. Quando a função constante, eu entendo a definição. Eu só entendi o que te garante que esse valor, f de x igual a 7, não é uma função afim, por exemplo. Porque a função afim tem que ter uma variável. A função constante, a função para ser afim, ela seria f de x igual a 7x. Aí é uma função afim. Toda função que tem a forma f de x igual a k, sendo k um número só, ela é função constante. Entendi. Aí essa aqui é afim. Essa daqui é afim. Essa aqui é afim. Isso. No caso, a própria função, eu acreditei que era só o resultado. Ah, tá, entendi. Não é. É a função. A gente vai calcular a taxa de variação média da função constante primeiro. Aí depois a gente vai calcular da função afim, de todas elas, tá? Vamos ver aqui da função constante. F de x igual a 7. Nula. Uhum. Seria nula, porque na verdade aumentos em x não implicam em aumentos em y, né? Já que o y é sempre o mesmo. Vai dar nula. A gente vai fazer isso, nós vamos fazer o cálculo e vai ver que vai dar nula, tá? Isso. Ó, qual que vai ser a imagem quando x0 for igual a 2? Quando x0 for igual a 2, a imagem lá vai ser 7. Eu tenho esse ponto. Quando x1 for igual a 5, a imagem aqui vai ser 7 também, tá? É a ideia da função constante. Muito bem. Então, quando x0 vale 2, o y0 correspondente a 2 é igual a 7. Ok? 2, aqui esse ponto, vai ter uma imagem igual a 7. Quando x1 for igual a 5, a imagem também é 7. Então, y1 também é 7. Na função constante, todos os y são iguais a 7. Todos os pontos têm a forma x
e 7, tá? O y será sempre igual. A equação da taxa de variação média é o quê? ΔY sobre ΔX, certo? ΔY sobre ΔX. ΔY sobre ΔX. ΔY é o quê? Y1 menos Y0. E ΔX é X1 menos X0, certo? Então, a taxa de variação média vai ser o quê? Y1 é esse valor aqui, vale 7. Menos Y0 é esse valor aqui, a coordenada Y do ponto, também vale 7. X1 é a coordenada X do ponto em questão, que vale 5. Menos X0, a coordenada Y, a coordenada X do ponto, do segundo ponto, que vale 2, ok? 2. 7 menos 7 fica 0. 5 menos 2 fica 3. 0 dividido por 3 dá 0. Como esperado, a taxa de variação é nula. Por quê? Porque se a gente aumenta uma unidade de 2 até 3, por exemplo, aqui, ó. Se eu aumentar uma unidade de 2 até 3, aqui no eixo X, não vai representar nenhum aumento em Y. Continua a mesma coisa, certo? Então, a taxa de variação média é nula. A TVM é nula, pois aumentos em X não representam aumentos em Y. Certo? Então, a taxa de variação média, como era de se esperar, é nula, certo? Não tem como fazer variação em Y, porque a função é uma função constante. Alguma dúvida? Tudo bem, então vamos para a próxima. Professora, Pois não. no caso ali, você disse que você está querendo dizer que não variam, na verdade. Não representam. Isso, pode ser, não representam variações. Acho que é até melhor colocado, né? Não representam variações. É. Variações em Y, exatamente. Obrigada. Vamos aqui para a próxima, então. Acabou. Nossa, mas já? Hum. Filho, agora a mãe tá dando aula. Desculpem. Vamos lá, então, vamos continuar. Todo mundo aí já? Alguém sabe quantos que tinham? 29? Eu vou esperar. Pode falar. Quem perguntou alguma coisa aí, pode falar. Não? Também tá.
2, 3. Ok, vou continuando então aqui, tá? Vamos para essa segunda função. G de x igual a 3x menos 2. Depois eu vou tentar ver se eu consigo disponibilizar essas anotações que eu faço aqui para vocês, tá? Ver se eu consigo disponibilizar. O vídeo com certeza, mas as anotações eu não sei se eu consigo. Mas vou tentar. Aqui. Oi? Vamos aqui então para a letra B. G de x igual a 3x menos 2. Eu quero a taxa de variação dela no intervalo entre x0 igual a 4 entre x0, vou tentar arrumar esse x0 que tá muito ruim, entre x0 igual a 4 e x1 igual a 6, tá? Então, primeiramente, nós vamos encontrar os y's correspondentes, tá? O y correspondente ao x0 igual a 4 e o y correspondente ao x1 igual a 6. Para encontrar, então, o y correspondente ao x0 igual a 4, eu vou calcular o g de 4, tá? Vou substituir o x aqui por 4. Vai ficar 3 vezes 4 menos 2. 3 vezes 4, 12. 12 menos 2. 3 vezes 4, 12. 12 menos 2 vai ficar 10, ok? Então, o y0 vale 10, ok? Que veio daqui. Veio daqui, tá? Agora, eu vou calcular o y correspondente a x1 igual a 6. Então, vai ser o g de 6. Fica 3 vezes 6 menos 2. 3 vezes 6, 18. 18 menos 2, 16, exatamente. Que vem, na verdade, daqui. Então, esse daqui vem daqui. Y1 igual a 16, tá? Esse vem daqui. Então, esse cálculo, esse resultado vem desse cálculo. Ok. De posse do x0 e do x1, agora eu posso, do y0 e do y, agora eu posso fazer o gráfico, tá? Não é necessário fazer o gráfico. Eu tô fazendo só para exemplificar para vocês, mas não é necessário, tá? O que eu vou marcar nesse gráfico? Eu sei que essa daqui é uma função afim, uma função do primeiro grau. Função do primeiro grau, tá? Função do primeiro grau é uma reta que, nesse caso, ela é crescente. Porque o A é positivo, tá? Então, ela vai fazer assim, ok? Então, o que eu vou fazer? Vou marcar aqui no eixo X os pontos x0 e x1. Marcar aqui o 4 e o 6. E no eixo Y, vou marcar o y0 e o y1. O 10 e o 16, tá? Não precisa ter muito critério aqui, só para ficar mais completinho. x0 igual a 4 implica em um y0 igual a 10. Tá aqui o ponto. x1 igual a 6 implica em um y1 igual a 16. Então, tá aqui o ponto, tá? Agora, eu vou ligar os dois pontos. E eu tenho essa reta g de x igual a 3x menos 2. Como eu disse, não precisa fazer o gráfico, tá? Eu tô fazendo aqui só para ficar mais claro de entender o que acontece. Agora, eu vou calcular a taxa de variação média. A taxa de variação média é o quê? Delta y sobre delta x. y1 menos y0 divididos por x1 menos x0. Taxa de variação média vai ser y1 é 16, menos y0, que é 10. x1 é 6, menos x0, que é 4, tá? x0, y0, x1, y1.
Então, vai ficar 10 menos 6, fica 16 menos 10, fica 6. 6 menos 4 vai ficar 2. Ou seja, a taxa de variação média é 3. O que isso significa? Esse 3 significa que uma unidade de aumento em x a partir de x igual a x0, que é 4, implica em 3 unidades de aumento. Nesse caso, aumento poderia ser variação se diminuísse, né? 3 unidades de aumento em y, tá? Como que eu consigo ver isso no gráfico? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu vou marcar aqui no gráfico uma unidade a mais. Então, vou marcar aqui o 5, tá? Vou marcar aqui o 5. Uma unidade a mais de aumento no eixo x vai representar uma unidade a mais, aliás, 3 unidades a mais de aumento no eixo y. Então, a imagem do 5, em média, vai ser 3 a mais do que era no 4. Então, aqui eu vou acrescentar 3 a mais. Aqui. Deixa eu pegar outra cor. Que eu vou colocar 3 a mais, tá? 3 a mais aqui. 3 a mais. E vai ficar 13, ok? Ora, essa função aqui, ela é uma função do primeiro grau. As variações, elas são lineares, ok? Então, fica fácil saber que se eu colocasse x igual a 5 aqui na função, 3 vezes 5, 15, menos 2, ia ficar 15. 3 vezes 5, 15, menos 2, vai ficar 13. Fica fácil de ver aqui pelo gráfico, tá? Ou até pela própria expressão da função, que essa variação existe e é sempre a mesma, tá? Se eu colocar uma variação de uma unidade a mais aqui, de 5 para 6, vai dar 3 unidades de variação aqui. E se eu variar uma a mais aqui de 6 para 7, vai dar mais 3 lá em cima, ok? Porque essa função é uma função que varia sempre igual, tá? Então, diferente daquela outra que a gente viu aqui, diferente dessa outra aqui, dessa daqui, que as variações eram diferentes, eram todas estranhas, aqui não, aqui nós temos uma função linear. E nas funções lineares, as variações são sempre as mesmas. Então, a variação dessa aqui vai ser sempre de 3 unidades, independente de quanto eu variar no eixo x. Se eu fizesse, por exemplo, de x de 5 a 15, ia dar a mesma coisa, 3 unidades de variação, tá? Então, uma variação em x, a partir de x igual a 4, vai significar 3 unidades de variação em y, a partir de x igual a 4, sempre no mesmo intervalo. Certo? Entenderam a taxa de variação média? Por enquanto? Se for linear, sim. Se for essa daqui, como essa daqui é linear, dá. Essa aqui é uma função do primeiro grau, dá para fazer. Agora, se for uma quadrática, uma cúbica, daí já não dá. Aí tem que fazer por derivada mesmo, tá? Isso aqui tem, por enquanto, como ela é linear, isso aqui nem precisava muita coisa para fazer esse cálculo. É tranquilo de entender que uma variação aqui representa 3 variações aqui. Agora, se é uma função não linear, que não varia linearmente, como essa daqui varia, daí não dá, tá? Vamos lá. Agora, vamos fazer essa outra aqui. H de x igual a x ao quadrado. Oi? Não é comigo? Não. C. H de x H de x igual a x ao quadrado entre x0 igual a 3 e x1 igual a 5. x0 igual a 3 e x1 igual a 5, ok?
é a mesma ideia, tá? O que a gente vai fazer? Vamos calcular o H de 3. Vamos calcular o H de 5, tá? Para poder obter aqui o Y0, que vai ser o resultado aqui do H de 3, e o Y1, que vai ser o resultado aqui do H de 5. O resultado desse daqui, tá? Então, o Y0 é o resultado do H de 3 e o Y1 é o resultado do H de 5. Calculou os dois aqui, esse daqui e esse daqui, a gente vai usar a fórmula da taxa de variação média. Taxa de variação média é o quê? Y1 menos Y0 dividido por X1 menos X0. Taxa de variação média. É só essa ideia, tá? E o gráfico precisa fazer? Não tem necessidade, tá? Eu vou fazer para ficar mais legal, mas não precisa, tá bom? Então, vou deixar essa para vocês aí. Quantos minutos? 2 minutos? 3 minutos para vocês fazerem essa daí, tá bom? Acho que é suficiente. Vamos lá. Não contei o tempo. Será que já deu 3 minutos? Acho que deu uns 2. É? Então, vou esperar mais um minutinho. Então, vamos lá. Posso? Se alguém não terminou, se manifeste, que aí eu espero. Fechou? Então, vamos lá. Vamos calcular, então, o H de 3, tá? O H de 3 vai ser a imagem quando x0 for 3. Então, eu vou substituir aqui na função, H de 3 é igual a 3 ao quadrado. Se H de x é x ao quadrado, H de 3 é 3 ao quadrado, que vale 9. Então, o Y0 é 9. Y0 é 9, tá? Que veio daqui. O H de 5 é a imagem quando x for 5. Então, vai ser, se H de x é x ao quadrado, H de 5 é 5 ao quadrado, que dá 25. Então, o Y1, que é a imagem do 5, vai ser 25, tá? Veio daqui. Então, x0 é 3, y0 é 9. x1 é 5, y1 é 25, tá? Essa função aqui, como ela é uma função do segundo grau, não tem como fazer o gráfico dela só marcando esses pontos, tá? Porque se eu marcasse esses pontos, eu fizesse assim, 3, 5, 25, 9 e 25. Eu faria uma reta, tá? E não é uma reta. Isso é uma parábola, tá? É uma função do segundo grau. É aquela que a gente viu na aula passada. Então, não tem como fazer o gráfico só com esses pontos. Eu tenho que ter um pouquinho de conhecimento da parábola para fazer o gráfico, tá? Então, eu já vou fazer com vocês.
Vamos calcular a taxa aqui. Y1 é 25, menos Y0, que é 9. X1 é 5, menos X0, que é 3. Ok? 25, 9, 25 menos 9 sobre 5 menos 3. A taxa de variação média vai ser 25 menos 9 dá 16. 5 menos 3 fica 2. A taxa de variação média vai ser igual a 8. Ou seja, se eu colocar um aumento de uma unidade a partir do 3, haverá um aumento médio de uma unidade a partir do 3, haverá um aumento médio de 8 unidades no y a partir do 9, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui no gráfico, tá? Essa função do segundo grau, y igual a x ao quadrado, ou f de x igual a x ao quadrado, é a parábola da mais simples que tem. A gente tem o vértice na origem, tá? E as raízes são 0. Então, ela vai fazer isso aqui, ó. Mais ou menos isso aqui. Mais ou menos assim, tá? Eu não preciso desse lado esquerdo aqui do gráfico, então eu vou apagar esse lado porque eu não preciso dele, tá? Eu tô calculando só de 0 em diante, então eu vou apagar. Mas não é errado deixar ali. Então, eu vou marcar aqui, ó. Quando x vale 3, eu vou colocar aqui um ponto. Quando x vale 3, tá aqui, e y vale 9. Então, esse ponto aqui é 9, tá? Ficou bem fora de escala, mas só porque o gráfico tem esse formato. Quando x vale 5, y vale 25. Então, quando x vale 5, y vale 25. Mais ou menos aqui, tá? 25. Esse é o eixo y, é o eixo x. Ficou bem torto, mas tudo bem. Dá para entender. Deixa eu fazer mais para cá um pouquinho. Pronto, agora ficou um pouquinho melhor. Então, tá lá. Quando x vale 3, y vale 9. Quando x vale 5, y vale 25. Então, uma unidade de aumento aqui, por exemplo, quando x for 4, tá? Mais para cá um pouquinho. Quando x for 4, a imagem, o resultado da função, vai ser, de acordo com esse cálculo que nós fizemos, 7 unidades a mais. Aliás, 8 unidades a mais. 8 unidades a mais. Esse tamanho aqui é 8, tá? 8 unidades a mais. Ora, se eu colocar x igual a 4, vai ficar 4 ao quadrado, que é 16. Por que o resultado deu 8 a mais, que é 17? Por quê? Porque é uma taxa de variação média, tá? Não é a taxa instantânea, não é o resultante, não é a exata variação conforme a função, é uma taxa média. Então, ele vai pegar as variações em média no intervalo. Veja que nem sempre vai ser. Por que lá na outra deu certinho 3 e nessa daqui não deu? Porque essa aqui não é uma função linear, tá? O crescimento dela é um crescimento diferente. Ela aumenta de forma diferente. Ela não cresce linearmente como a outra, ela cresce quase que exponencialmente, tá? Então, como ela não é uma função linear, a taxa de variação média não respeita a linearidade, não dá para fazer por regra de 3, por exemplo, tá? Porque ela não tem esse conceito de linearidade. Então, por isso que aqui deu diferenciado, porque é uma taxa média, tá? Não é uma taxa real, exatamente como é da função. É uma taxa de variação média dessa função. Legal? Então, o que significa esse 8? Esse 8 significa que, quando x variar uma unidade a partir de 3, a função irá variar 8 unidades. Certo? Alguma dúvida? Beleza. Opa, inverteu. Tá, vamos aqui então para o próximo exemplo. Ficou bem melhor aqui. Seja a função custo C de x igual a 8.000 mais 600x
determine o custo médio na produção de 10 unidades e obtenha a taxa média de variação do custo entre 0 e x unidades. Eu vou acrescentar aqui uma letra C, que na verdade eu vou fazer antes da B, tá? Que obtenha o custo médio de variação para x entre 0 e 10, tá? X entre 0 e 10, tá? Vou fazer essa daqui. Eu vou fazer essa antes de fazer essa aqui ainda, para a gente ver qual que é a diferença que dá entre uma e a outra. Então, aqui eu tenho uma função custo, tá? C de x igual a 8.000 mais 600x. O que é mesmo a função, o custo médio? É o custo por unidade, tá? Custo médio é o custo por unidade. Custo por unidade. Essa questão tem para a gente ver que é diferente o custo médio da taxa média de variação, tá? Do custo variável médio. O custo médio de uma função x, custo médio de x é o custo por unidade dividido pela quantidade, por quantos forem produzidos, tá? A função custo é essa funçãozinha aqui, 8.000 mais 600x. Então, a função custo médio vai ser o quê? A função custo, 8.000 mais 600x, dividido por x, ok? Alguém pode ver quanto tempo deu aí? Ele parece que ele está cortando antes, eu não consigo abrir agora nessa tela. E aqui não aparece para mim o tempo. Alguém sabe dizer quanto tempo que deu? Então, beleza. Vou ter que pagar esse aplicativo aqui. O custo médio de x vai ficar 8.000 sobre x mais 600x sobre x. Tá? O que eu fiz? Como eu tenho uma soma em cima da fração, eu coloquei um denominador para cada termo. Tá? Esse cancela com esse. A função custo médio de x vai ser 8.000 sobre x mais 600, certo? Essa é a função que me dá o custo médio. Com essa função, eu consigo calcular o custo médio para qualquer quantidade. Eu quero o custo médio para 10 unidades. Então, para x igual a 10, eu vou ter o custo médio de 10. Quem que é que tá com? Vamos ver quem que é. É o Aragão. Por gentileza, Aragão, desligue seu microfone. Vai ficar 8.000 sobre 10 mais 600. 8.000 divididos por 10 vai dar 800, mais 600 me dá um custo médio de 1.400 por unidade, certo? 1.400 por, aliás, 800 mais 600 me dá um custo médio de 1.400. Esse é o custo por unidade, produzindo-se 10 unidades, tá? O custo médio não é igual ao custo médio variável, tá? O custo médio variável me dá o custo de produção de uma unidade a mais. O custo médio pega tudo, soma e divide, tá? Então, o custo médio, ele é um pouco mais amplo, vai dar um valor geralmente um pouco menos próximo da realidade. Agora, a gente vai fazer o quê? Nós vamos calcular o custo médio variável. Tá? Vou fazer aqui um item C antes do B, que vai ser o custo médio variável para x0 igual a 0, tá? E x1 igual a 10, ok? Para a gente ver a diferença que dá entre uma coisa e outra, entre o custo médio e o custo médio variável, ok? Bom, a minha função custo lá é C de x igual a 8.000 mais 600x. 600x. Para x igual a 10, eu vou calcular o custo de 10. 8.000 mais 600 vezes 10. Que vai me dar... Aqui eu já calculei isso em algum momento. Não calculei. 8.000 mais 6.000 vai dar 14.000. Certo? 600 vezes 10, 100.000.
8.000 mais 600.000, mais 6.000, 14.000. O custo para 0 unidades... Professora, 8.000 mais 600. Não, 600 vezes 10. Aqui. Fica 8.000 mais 6.000, que dá 14.000. O custo para 0 unidades é 8.000 mais 600 vezes 0, que vai dar igual a 8.000. Ok? Então, o x0 vale 0, o y0... muito perto. O y0 vai ser o custo para 0, que é 8.000. 8.000. O x1 igual a 10, o y1 vai ser o c de y1, que dá 14.000. Ok? Então, aqui eu tenho x0, x1, y0 e y1, calculados aqui embaixo. Vamos calcular, então, a taxa de variação média. Taxa ou custo de variação médio nesse caso, né? Vamos lá. O custo médio de variação vai ser o quê? y1 menos y0 sobre x1 menos x0. y1, 14.000, menos y0, 8.000. x1, 10, menos x0, 0. Então, o custo médio de variação vai ser 14.000 menos 8.000, vai dar 6.000 sobre 10, que me dá um custo médio de variação de 600 por uma unidade a mais a partir de 0, certo? Então, olha a diferença que existe entre o custo médio e o custo de variação médio, certo? O custo de variação médio ele é um pouco mais preciso do que o custo médio, tá? Aqui ele pega tudo e divide. Aqui ele vai calcular de uma unidade. Aqui ele está calculando de uma unidade só. Então, essa é a diferença entre os dois. Aqui eu somo tudo, pego o total e divido por tudo. Aqui eu calculo o custo de uma unidade a mais. Agora, a gente pode fazer a letra B, tá? Que tá pedindo ali. A letra B é para calcular o custo médio de variação, o custo de variação médio, para x variando entre 0 e x, tá? Então, vai ser assim, o x0 é igual a 0 e o x1 é igual a x. O que isso quer dizer? Eu estou calculando de uma forma genérica, tá? Calculando genericamente para qualquer quantidade em um intervalo. Por isso que eu não defini um valor maior para x aqui. Esse aqui é genérico justamente para eu poder calcular qualquer valor que eu queira no futuro, tá? Basta substituir o valor do x. Então, vamos lá. O que eu preciso? Da mesma forma, x0 igual a 0, y0 vai ser o quê? Meu custo de x é 8.000 mais 600x. 600x. O custo para 0 vai ser 8.000 mais 600 vezes 0, que me dá um custo de 8.000. 8.000. Então, eu tenho aqui o meu primeiro ponto. Tá? O meu primeiro ponto é assim. O x0 vale 0 e o y0 vale 8.000. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto não precisa nem calcular, né? É o C de x, ok? C de x é 8.000 mais 600x. Não tem como fazer o cálculo, ok? Então, no próximo caso aqui, o x1 vai ser igual a x, ok? E o y1 vai ser a expressão da função. 8.000 mais 600x, ok? Porque não tem como fazer cálculo, já que eu estou fazendo de forma genérica. Então, aqui eu tenho x0 e y0. Aqui eu tenho x1 e y1, tá? Como foi genérico, vale para qualquer valor de x. Vamos lá. Custo médio de variação. Vai ficar o quê? y1, que é isso daqui, 8.000 mais 600x, menos y0, que é 8.000. Ficou muito grande. Deixa eu fazer mais para cá.
custo médio de variação. Então, vai ficar Y1, que é 8.000, mais 600x, menos Y0, que é 8.000. Ok? Isso aqui é Y1. Isso aqui é Y0. Sobre x1, que é o próprio x, menos x0, que é 0, tá? Aqui, ó, x0 e aqui x1. Ok. 8.000 mais 600x menos 8.000 vai ficar só o 600x. Então, o custo médio de variação vai ser 600x, ó, esse daqui cancela com esse daqui. E x menos 0 fica só x. Então, fica 600x sobre x. Logo, nós teremos um custo médio de variação de, aqui eu posso cancelar esse com esse, 600. 600. O que significa esse 600? Esse 600 é o custo médio de variação para qualquer quantidade. Mas por que deu um número? Porque lembra que é uma função linear? A função custo, 8.000 mais 600x, é uma função linear. Começa no 8.000 e aumenta. No 8.000 aumenta. Qualquer custo, qualquer incremento aqui vai representar um incremento fixo aqui, tá? O valor que eu aumentar aqui, aumentará fixamente aqui. Lembra daquela função, daquela hora que a gente fez? 3x, a primeira que a gente fez, 3x mais 2 ou 3x menos 2, que foi? 3x menos 2. Oi? Vai cair a conexão. Vai? 6 minutos. Tá. Lembra da que a gente fez anteriormente, lá 3x menos 2? Que era sempre um aumento de 3? Essa daqui é um custo, é uma função linear, então o aumento é sempre o mesmo. Sempre vai ser um aumento de 600. Então, não interessa qual seja o valor de x, ok? O custo médio variável será sempre igual, porque o aumento vai ser sempre a mesma. Sempre a mesma coisa. Legal? Então, esse é o primeiro exemplo. Eu vou encerrar, então, e volto de novo, aí a gente faz o segundo exemplo. Beleza? Vou encerrar aqui, então, para poder a gente fazer de novo. Vamos lá, então. Eu nunca olho quantos tem no ensaio. Que droga. Alguém sabe quantos tinham? Não? Tá, eu vou esperar. A taxa de variação média é essa. Beleza. Vou ver quantos tem. 18. Vou esperar mais um pouquinho. Diferença entre o custo médio e a taxa de variação média. Tá. Olha só. O custo médio. No custo médio, você tem o quê? Você tem todas as outras coisas envolvidas. Por exemplo, você tem envolvido
o custo fixo, certo? Você pega tudo isso e divide pelo total, você tem o custo médio, tá? No custo médio variável, você tem o custo da unidade. Ele não leva em consideração o custo fixo. Você lembra? Aqui, ó, fica até mais fácil de explicar dessa forma aqui, ó. Como que era a mesma função do custo? Função custo total é o quê? É o custo fixo mais o custo variável vezes a quantidade que a gente está fazendo, certo? Essa é a ideia. Então, isso aqui é o custo por unidade. Por unidade. Como que era a função custo aqui que a gente estava fazendo? Função custo é 8.000 mais 600x. O que deu o custo médio variável? Deu o custo por unidade, certo? Então, no custo médio variável, é levado em conta também o custo fixo, tá? No custo variável, não. É levado em conta o custo da unidade apenas. Essa é a ideia. Basicamente, no custo, tá? Considerando nessa formulação que está aqui. Então, no custo normal, se considera o custo fixo. No custo médio, se considera o custo fixo. No custo médio variável, a gente considera o preço, a produção da unidade. Ok? Essa é a ideia. Vamos lá. Para a próxima, que é número 2. Seja a função c de x igual a 5.000 mais 4x mais x ao quadrado, determine o custo médio de produção de 10 unidades. Vou colocar de novo aqui uma letra C, que a gente vai fazer antes da B, que é obtenha o custo médio variável para x entre 0 e 10, tá? X entre 0 e 10. Vamos fazer a mesma coisa. Se alguém escreveu alguma coisa ali, apagou já, eu não consegui ler. Tá? E eu olho no celular quando tem alguma mensagem. Nessa tela aqui não aparece. Bom, vamos lá então. A nossa função, então eu vou começar, vocês vão terminar essa daqui, tá? A nossa função é c de x igual a 5.000 mais 4x mais x ao quadrado. Então, eu quero o custo médio para a produção de 10 unidades. Então, eu quero o custo médio de x para x igual a 10. O custo médio há 2 jeitos de fazer, tá? Pode ser feito da maneira que eu fiz antes, que é montando a expressão, como eu fiz antes, tá? O custo médio de x é o custo dividido por x, e aí você monta a expressão, encontra a expressão e depois calcula. Ou você pode calcular o custo de 10 e dividir por 10, tanto faz, tá? Das duas maneiras vai achar o custo médio. Então, pode fazer da forma que vocês acharem melhor aqui para achar o custo médio. Montando a expressão, como foi feito antes, ou então calculando o custo de 10 unidades dividido por 10. Também dá certinho, tá? Então, essa é a primeira parte. Na segunda parte, deixa eu um espaço aqui. Na segunda parte, na letra C, que nós vamos fazer antes da B, letra C, a gente vai fazer o quê? Obter o custo médio de variação, o custo médio variável para x entre 0 e 10. Então, eu vou fazer qual que vai ser o custo médio variável? Custo médio variável para x0 igual a 0 e x1 igual a 10. Então, vocês vão calcular o quê? Vocês vão calcular, a nossa expressão é c de x igual a 5.000 mais 4x mais x ao quadrado. Vocês vão calcular o c de 0 e o c de 10, tá? E vão colocar os resultados aqui. y0 e y1. Os resultados vão ali. Feito isso, vamos fazer o cálculo do custo médio variável para x variando de 0 a 10. Então, vai ficar y1 menos y0, y0 sobre x1 menos x0. Ok? Vamos fazer até aqui por enquanto. Depois a letra B, entre 0 e x, eu faço. Então, agora vou contar o tempo sempre. São 9h14. Vou dar para vocês até 9h20 para vocês fazerem. Tá bom? Vamos lá.
8,20. 9,20. Vou pegar um café. Rapidinho. Vamos lá, então. Então, na letra A, era para calcular o custo médio, né? O custo médio para 10 unidades. Então, como eu disse, há duas formas, tá? Eu posso calcular o custo de 10 unidades e depois dividir por 10, ou eu posso montar a função, tá? Eu vou montar a função, porque da outra vez eu fiz montando, então eu vou fazer igual. Mas não tem necessidade. Você pode calcular o custo de 10 e depois dividir por 10. Vamos lá. O custo médio de x vai ser o custo de x, que é 5.000, 5.000 mais 4x mais x ao quadrado, dividido por x. Vamos colocar 1x em cada pedacinho da soma. Vai ficar 5.000 sobre x, mais 4x sobre x, mais x ao quadrado sobre x. Ok? Agora, eu posso simplificar esse com esse, o quadrado com esse daqui. A função custo médio vai ficar 5.000 sobre x mais 4 mais x, certo? 5.000 sobre x mais 4 mais x. Agora, para eu saber o custo médio de 10 unidades, basta substituir o x por 10. Custo médio de 10 vai ficar 5.000 sobre 10, mais 4, mais 10. Não, mais 10. 5.000 divididos por 10 dá 40, dá 500, 500 mais 10 mais 4 vai ficar 514, tá? Então, o custo médio da produção de 10 unidades é 514. Tranquilo? Acertaram esse? Será simples, né? Agora, eu vou calcular o custo médio variável para x. Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa aqui? Já tinha respondido. Tá. O custo médio variável para x variando de 0 a 10. Então, vamos calcular primeiro o custo de 0. O custo de 0 é 5.000 mais 4 vezes 0 mais 0 ao quadrado, tá? O custo de 0 unidades é 5.000. Então, para x0 igual a 0, nós temos y0 igual a 5.000. Para x1 igual a 10, nós vamos ter y1 igual a 5.000, mais 4 vezes 10, mais 10 ao quadrado. Eu acho que eu fiz essa conta. Sabe quanto que deu? Para facilitar. Vai dar 5.000... Eu não fiz. Vou fazer aqui, então. 5.000 mais 40 mais 100. 5.000 mais 4 vezes 10, 40. 40. Mais 10 ao quadrado, 100. Então, deu 5.140, né? O C
de 10 deu 5.140. Ok? Então, y1 é 5.140. Ok. Então, eu tenho aqui x0 e y0, x1 e y1. Os 4 valores que eu preciso. Agora, vamos fazer o cálculo. Custo médio de variação vai ficar y1 é 5.140, menos y0, que é 5.000, dividido por x1, que é 10, menos x0, que é 0. Então, o custo médio variável vai ser 5.140 menos 5.000 vai ficar 140, sobre 10 menos 0, que é 10. Temos um custo médio variável de 14, ok? Então, olha a diferença que deu. Aqui deu 514 e aqui deu 14, certo? Então, a diferença entre o custo médio variável e o custo médio é bem grande, ok? Então, o que significa esse 14? Quer dizer que para produzir uma unidade a partir de 0, gasta-se 14 por unidade, certo? Essa informação não está clara na função aqui, tá? Olhando para a função custo não é igual na anterior, que eu conseguia saber quanto que era só olhando para a função. Aqui não tem como, porque não está claro para a gente, tá? Agora, vamos achar o custo médio variável para x entre 0 e x, tá? Então, vamos fazer agora genericamente. Genericamente. Vocês me dão um minutinho só? 2 minutos. Já venho. Desculpa, gente. Vamos lá. O custo médio variável para x entre 0 e x. Então, agora nós vamos fazer genericamente, tá? Letra B. Para x0 igual a 0 e x1 igual a x. O que essa parte genérica vai me dar? A parte genérica vai me dar a possibilidade de encontrar a função custo para qualquer quantidade, tá? Qualquer quantidade a partir de 0. Então, aqui vai ser a forma genérica de encontrar o custo. Então, vamos lá. Para x0 igual a 0, função custo é c de x. C de x é igual a 5.000 mais 4x mais x ao quadrado, tá? O C de 0 vai ficar 5.000 mais 4 vezes 0 mais 0 ao quadrado, que vai me dar 5.000. Então, C de 0 é igual a 5.000. O C de x, não preciso nem fazer, é a própria expressão da função, né? 5.000 mais 4x mais x ao quadrado. X ao quadrado. Então, para x igual a 0, eu vou ter um y0 igual a 5.000. Para x igual a x, eu vou ter um y1 igual à expressão da função, 5.000 mais 4x mais x ao quadrado. É igualzinha a outra, genericamente, tá? Então, custo médio variável, ou custo variável médio, é o quê? y1 menos y0. 5.000 menos 4 mais 4x mais x ao quadrado menos 5.000. Então, isso aqui é o quê? y1, isso aqui é y0, ok? Embaixo é a mesma coisa, o x1 é x e o x0 é 0. Então, agora eu posso cancelar esse 5.000 com esse. Vou ficar com custo médio variável de 4x mais x ao quadrado sobre x, ok? 4x mais x ao quadrado sobre x me dá uma função custo médio variável de... Agora eu separo em duas.
4x sobre x, x ao quadrado sobre x. Cancela esse com esse, cancela o quadrado com o de baixo. Custo médio variável vai ficar 4 mais x. 4 mais x, certo? Cancelei esse com esse e fiquei com 4 mais x. Legal? Essa expressão vai me dar o custo para qualquer quantidade. Qualquer quantidade. Deixa eu limpar aqui. Olha só. Aqui está resolvido. 4 mais x. Olha só. O que acontece? Quando eu tinha aqui na letra C, tá? Para 10 unidades, aqui, para 10, de 0 a 10, aqui que a gente fez na letra C, eu poderia ter calculado primeiro essa daqui e ter substituído para x igual a 10. Então, vai ser do quê? De 0 a 10. Custo médio variável vai ser 4 mais 10, que vai dar 14. Mesma coisa que nós encontramos aqui, mesmo 14, certo? Então, essa letra C aqui, a letra B, ela me dá o custo médio variável, ou a taxa média de variação, de forma genérica. E aí, com ela, eu posso calcular para qualquer valor. Ou seja, a partir de 0, qualquer unidade a mais voltou. Na verdade, foi a minha conexão da internet que caiu. Não foi a... Tava fora o tempo todo? Meu Deus, sério? Vocês querem me... Olha, pior que eu não tava vendo nem mensagem aqui. Nossa, era a minha internet que tinha caído. Foi o líder do campeonato, nosso convidado. Você viu que tinha caído? Não, eu fiquei falando sozinha. Nossa, eu fiquei falando sozinha, eu expliquei a questão inteira. Aquele silêncio, eu falei, que bom, eles estão entendendo tudo. Gente, que parte que vocês pararam? Olha, eu fiz tudo aqui, ó. Meu Deus. Vocês pararam aonde, Senhor? Eu vou encerrar a gravação aqui porque eu expliquei tudo. Então eu vou encerrar a gravação e vou fazer de novo. Ai, que droga.